Olá, essa é a continuação do tópico de deficiência visual. Nessa videoaula nós vamos tratar do sistema de escrita e leitura dos cegos e pessoas com deficiência visual, o sistema Braille. O sistema Braille foi criado no início do século XIX. Louis Braille foi quem desenvolveu o sistema. Ele ficou cego aos 3 anos de idade quando se machucou na oficina do seu pai com um objeto pontiagudo. Esse objeto perfurou um olho, houve uma infecção, se alastrou, ele perdeu a visão completa. Em 1825, ele criou o sistema. Em 1829, ele publicou. E o sistema Braille é composto por pontos em relevo, uma combinação de 6 possíveis pontos em relevo que formam as letras e os algarismos e os símbolos, que possibilitam a escrita e o registro e a leitura dos textos para as pessoas cegas. Fica mais ou menos assim a escrita em braille. São pontos que se destacam em alto relevo num papel. Esse papel tem gramatura maior ou numa placa e permite a leitura de uma pessoa cega através do tato. Como é que é formada a célula braille? Ela tem 6 pontos de preenchimento. Ela permite, então, 63 combinações. A célula tem, portanto, 6 pontos. São 2 colunas de 3 pontos em cada uma. Ela fica numerada. Esse aqui é o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, o ponto 4, o ponto 5 e o ponto 6. As diferentes disposições dos pontos nessa célula braille permite que você forme as letras e, com isso, as palavras. Como é que é o alfabeto braille? O importante são as 10 primeiras letras, porque elas vão servir de amparo para te entender o restante das letras e os algarismos. Então, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J tem em alto relevo os pontos que estão marcados. Então, a letra A tem em relevo, numa placa ou num papel, o primeiro ponto. A letra B, o primeiro e o segundo pontos. A letra C, o primeiro e o quarto. Letra D, o primeiro, o quarto e o quinto. Lembra, a célula Braille tem a numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6. A letra E, o primeiro e o quinto. F, G, H, I, J. Para não depender totalmente de ficar olhando para o alfabeto Braille, vale a pena fazer alguns procedimentos assim para memorização. Nota que o F, de certa maneira, parece um F, né, mais curto, uma perna apenas. O G é completo aqui em cima, 1, 2, 4 e 5. O H, de certa maneira, parece o H, ó, o H. O J parece o J também, lembra o J de certo modo. Então vale algum registro assim para não ter que estar dependendo de olhar todos os códigos numa folha para a leitura ser um pouco mais rápida. Por que eu falei que os 10 primeiros são importantes? Porque os 10 próximos nada mais são do que o anterior acrescido do ponto 3, que eu destaquei em vermelho aqui. Então, a letra K é a letra A acrescida do ponto 3. A letra L é a letra B acrescida do ponto 3. Assim, o C com o M, o D com o N, até o J com o T. Então, perceba também que o L parece um L, o R parece um R. Então, de certo modo, assim, tu consegue perceber algumas letras e facilitar a memorização. O J, ó. O J são esses pontos aqui que parecem o J. J. O T é o que está abaixo do J. J. Então, o T é fácil de guardar também. O A com o K acrescenta só um ponto. Então, de certo modo, não é muito complicado de lembrar dessas combinações. E as próximas letras têm outra combinação. Ao invés de pegar só o ponto 3, agora se pega o ponto 3 e o ponto 6. Então, olha para o A. O primeiro ponto está marcado. O K, só o terceiro ponto está marcado. O U acrescenta o sexto ponto. O V acrescenta o sexto ponto em relação ao L. O M acrescenta o X acrescenta o sexto ponto em relação ao M. E assim por diante. Uma exceção é o W. O W não existia no alfabeto francês. Então ele foi criado posteriormente. Então ele não segue a estrutura. Eu costumo dizer que o W é o R invertido. O R parece R. O W é o R invertido. E o cedilha, que não aparece no alfabeto francês também,
parece um C grande assim. Então, de certo modo, é possível memorizar grande parte dos códigos em Braille. O cego tem desenvolvimento, alfabetização em Braille desde cedo, então ele tem certa facilidade. Um indivíduo que fica cego ao longo da vida tem bastante dificuldade e demora muito tempo a se apropriar do alfabeto Braille com o tato. Os videntes, que somos nós, conseguimos compreender o Braille, aprender o Braille, mas não sem o sentido da visão, porque com o sentido da visão não é necessário, com o tato apenas, determinar a leitura. Tu pode utilizar o sentido para facilitar e requer um pouco de prática também. Como é que se indica a letra maiúscula em Braille? A letra maiúscula não tem um símbolo especial, ou melhor, não é a letra A maiúscula e minúscula é a mesma representação. Acontece que sempre que for necessário indicar que a próxima letra é maiúscula, tu vai colocar essa célula anterior, os pontos 4 e 6, antes da palavra. Então, alegria começando com A maiúsculo. Esse aqui é o A. L, E, A, L, o G, GRI, A. Se eu quiser dizer para o leitor que essa primeira letra é maiúscula, eu coloco o símbolo de maiúscula antes da palavra. Se por acaso fosse uma sigla, por exemplo, OBMEP, é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, todas as letras seriam maiúsculas. Então eu vou colocar antes da sigla dois códigos de letra maiúscula. Isso indica para o cego que todas as letras que vêm a seguir são maiúsculas. É claro que esse símbolo aqui, que usa o ponto 4 e o ponto 6, não representa nenhuma letra, senão haveria confusão. Ele apenas indica que vai ser a maiúscula a próxima letra. Os numerais também não tem um símbolo especial para numeral. Do 1 ao 0, começando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, segue as 10 primeiras letras. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Sempre que se quiser dizer que o que está escrito é um número e não uma palavra, eu tenho que colocar um L invertido na frente. Por exemplo, 16 anos, eu coloco L invertido, indicando que a próxima célula vai aparecer um número e não uma letra. Então, 1 com o 6. 16. Isso indica que é número e que não é AF. AF. Não. Isso aqui indica que é um número 16. Depois eu deixo espaço, porque há um espaço entre 16 anos. E eu escrevo anos normalmente. A-N-O-S, anos. Existe, evidentemente, símbolos especiais para pontuação, para acento, e esses são mais difíceis de memorizar porque eles não seguem um padrão lógico como os demais. Mas aqui A, E, I, O, U com acento agudo, o A com acento grave, o A com acento circunflexo, E com acento circunflexo, O com acento circunflexo, o atil, o O com o til, o U tremado, tem a vírgula, o ponto e vírgula, o ponto, nota que a vírgula é o ponto 2, o ponto é o ponto 3, então o ponto e vírgula é o 2 e o 3, que é natural. Dois pontos é os dois pontos do meio, 2 e o 5. O hífen é o ponto 3 e 6, é abaixo. Depois tem o ponto de interrogação, ponto de exclamação, cifrão. Existem os demais, o asterisco, a barra de fração, o símbolo de divisão, o símbolo de mais, tudo isso aí tem um código específico que vale a pena consultar se for necessário. Eu estou te apresentando aqui somente não os mais importantes, mas os mais usados, porque para dar uma noção sobre como é que é a escrita em Braille. Aqui tem o obrigado. Obrigado, olha só. Começa com O maiúsculo. Então eu indiquei aqui. Letra maiúscula. O-B-R, obrigado. Certo? Obrigado pela companhia. Até mais.